Uma boa noite a todos. Os nossos corações ficam repletos de alegria ao ver a nossa casa tão cheia, né? Tão cheia de rostos, tão cheia de sorrisos, tão cheia de esperanças. Cada um de nós aqui traz a sua história, mas também faz história aqui dentro dessa casa que nos acolhe, que nos recebe e que nos sustenta. Antes de começar a falar sobre o tema de hoje, doe amor, receba amor, eu gostaria de chamar a Margarete para cantar para nós uma música que fala sobre amor. Então, uma boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Então, como ela vai falar no tema do amor, eu achei uma música que fala do amor, que diz assim: o amor pode ser como o sol nas trevas de alguém. O amor é dar abrigo se a tempestade vem. E quando tudo escuro for e a vida a solidão, o amor vai iluminar o coração. O amor nos abre para a paz, clareza e compreensão. Convida a estar pertinho, unirmos nossas mãos. E se estiver perdido, sozinho, sem ninguém, o amor te leva ao caminho do bem. Às vezes é como uma flor, como perfume e beleza. Às vezes passa pela dor, dá força e traz firmeza. Mas ninguém vive sem amor. A gente quer carinho e vê que nas horas de dor jamais se está sozinho. É o amor às vezes como o mar, na força e na brandura, como o fogo que aquece o rio, ou brisa de ternura. Pra sempre assim quero viver e meu sonho alcançar, simplesmente pra poder te amar. Obrigada. Obrigada, Margarete. Deixa a letra para mim. Entendeu minha letra? Boa. Então, nosso tema de hoje, ele vem principalmente embasado neste livro, Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito Hamed. É autor do mesmo livro, As Dores da Alma, que é um livro que nos traz inúmeras reflexões. A gente fala sempre aqui muito sobre o amor, né? Porque Cristo veio nos ensinar exatamente a amar. Esse foi o grande aprendizado que ele nos trouxe. Cristo veio num mundo hostil, numa época extremamente violenta e preconceituosa, e ele não teve um gesto sequer, uma palavra sequer, uma atitude sequer que não fosse de amor. E ele nos deixou esse legado que a gente tenta seguir com muita dificuldade, né? O que é normal, porque somos espíritos em evolução. Não somos ainda espíritos iluminados, mas nascidos para um dia nos iluminarmos. Que aos poucos esse processo possa ir acontecendo dentro de cada um de nós. Neste capítulo, o Hamed nos fala: o amor que tenho é o que eu dou. No seu início, o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido, só tem sensações. Mais instruído e purificado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor.
Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior. Isso é do capítulo 11, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, olha só, quando nós nascemos, nós éramos apenas instinto. E hoje ainda nós agimos muito pelo instinto material, pelo instinto carnal, pelo instinto emocional, né? À medida em que se foi evoluindo, nós passamos a ter sensações. E um pouco mais evoluído, isso se tornou um sentimento. E o amor é o mais puro dos sentimentos. Quem de nós poderia dizer hoje que nós amamos este amor que o Cristo veio nos ensinar? Existem inúmeros tipos de amor. Existe o amor dos pais para com os filhos, que é diferente do amor dos filhos para com os pais. Existe o amor do homem para com a mulher e vice-versa. Existe o amor de amigos. Existe o amor pela natureza, pelos animais. Existe o amor por Deus, pela nossa fé. E todos são amores diferentes. Mas o amor que Jesus veio nos ensinar é o amor incondicional. É aquele amor puro e verdadeiro, que nós temos uma vaga noção deste amor, que é o que Ele sente por cada um de nós. Ele nos ama, independente das nossas limitações, independente dos nossos defeitos, independente de qualquer coisa de errada que nós possamos fazer. Somente se dá aquilo que se possui. Como, pois, exigir amor de alguém que ainda não sabe amar? Gente, eu acho isso um ponto muito importante. Ninguém dá o que não tem. Ninguém. Às vezes, a gente cobra demais e exige demais de quem ainda não tem para dar. Quem ainda não desenvolveu dentro de si e nem para si mesmo. Às vezes nós costumamos dizer, isso a gente ouve muito dos jovens, ou quando a gente era jovem a gente dizia, né? Porque a minha mãe não me ama como ama os outros, porque o meu pai não me ama. Amou do jeito que conseguia amar. Será que nós temos um amor puro e verdadeiro? Inúmeras vezes o nosso amor é egoísta, outras vezes orgulhoso, outras vezes o nosso amor é compromisso, é cobrança, é julgamento. Então nós temos que ter este sentimento ao olhar para o outro. Às vezes uma pessoa que teve uma vida extremamente endurecida, que lutou para sobreviver, que endureceu em si esse sentimento, ela vai amar da forma que ela conseguir amar. Não quer dizer que não ama, mas ama da forma com que pode. Exatamente, só se dá aquilo que se possui. Se eu não possuo, às vezes, nem por mim mesmo. E isso é bem importante. Eu preciso me amar para poder amar o outro. Será que a gente se ama? Uma coisa a se pensar. Quantas vezes nós nos olhamos no espelho e não gostamos do que nós vemos? Esquecendo que o nosso corpo faz parte do mundo da aparência. A essência verdadeira não é a nossa aparência. Nós que estamos numa caminhada espírita, num estudo, numa reflexão, num desenvolvimento, nós temos que começar a mudar as nossas noções. E Jesus disse, ele condensou os mandamentos num grande mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Como é que eu vou amar o meu próximo se eu não me amo a mim mesmo? E se amar a si mesmo, às vezes passa
por dar um basta em coisas que não nos fazem bem. Como requisitar respeito e consideração de criaturas que não atingiram o ponto delicado do sentimento que é o amor? Por que as pessoas nos desrespeitam tanto? E por que nós nos sentimos tão desrespeitados? Será que nós não nos amamos o suficiente para impormos o limite? Nós temos que repensar a nossa vida, as nossas relações, para que nós possamos viver relações de harmonia, de paz, de confiança mútua. Quem dá afeto recolhe a felicidade de ver multiplicado aquilo que deu. Não somente damos de conformidade com aquilo de que podemos dispor no ato da doação. Quem dá sorriso recebe sorriso. Quando você sorri para alguém, dificilmente a pessoa não vai sorrir de volta para você. Quando você abraça alguém, e abraçar é uma troca de energia, abraçar, que não seja um abraço de corpo, que seja um abraço de alma, aquele abraço que funde coração com coração, você vai receber de volta essa mesma energia. Nós temos muita dificuldade com o beijar, com o abraçar, com o dizer eu te amo. Amar não é banalidade. Nós não precisamos, por exemplo, em relações entre homens e mulheres, ficar trocando de amor toda semana e achar que estamos amando, né? Mas por que não dizer para os amigos o quanto a gente os ama? Não é feio. Quantas vezes a nossa geração, estou falando de nós um pouco, né? Mas uma juventude anterior a essa, quanta dificuldade alguns tinham de dizer para os pais eu te amo. Porque os nossos pais tinham essa dificuldade. Porque os pais deles tinham essa dificuldade. Mas nós precisamos semear. Semear no coração, dentro do lar, no nosso local de trabalho. Há diversidades de evolução no planeta. Homens mal saindo do primitivismo campeiam na sociedade moderna. E a gente sabe que isso é verdade, né, gente? Só pelos crimes hediondos que a gente vê um ser humano cometer contra o outro. Esse é o primitivismo da alma. Lugar que um dia nós estivemos. Nós não nascemos esses semi-bons que nós somos hoje, né? Que a gente ainda tem muito que evoluir. Mas a gente já evoluiu um pouco, né? A gente já sabe que a gente já se tornou um pouco melhor. Mas nós estivemos lá no primitivismo também. E a gente julga com tanta severidade, né? Não que nós vamos compactuar com a violência ou achá-la bonita, mas orar para que esse espírito que ainda se sente atrelado a esse primitivismo, que possa se libertar, que possa evoluir, que possa perceber e ver no outro um irmão. Quem de nós teria coragem de fazer uma atrocidade contra um irmão? Nem contra os animais, né? Graças a Deus a gente já consegue ter esse entendimento. Esses espíritos estão ensaiando os primeiros passos no instinto natural para a sensibilidade amorosa. Eis aqui uma breve relação de sintomas comportamentais que aparecem nas criaturas, confundindo o amor que liberta e deseja o bem da outra pessoa com a atração egoísta que toma posse e simplesmente deseja. Eu ouvi de um jovem que teve casado uns 10 anos. Se casaram jovens os dois, muito jovens. Foram morar juntos, aqueles amores da juventude. Passado 10 anos, a menina ainda jovem, né, resolveu que não estava feliz, que não queria mais o relacionamento. Ele sofreu muito, porque ele ainda queria estar no relacionamento. Mas um dia ele me disse
quem ama liberta. E eu quero que ela vá e seja feliz. Hoje ele já está num novo relacionamento, já superou, né, a sua dor. Mas aquilo me tocou tão profundamente que é tão difícil pra gente, né, continuar amando mesmo que depois que a pessoa diz que não quer mais viver conosco. E ele falou o que a gente lê nos livros: quem ama liberta e deixa que vá. Quantos de nós teríamos dificuldade para libertar e continuar desejando que a pessoa fosse feliz? E é normal, mas nós temos que aprender a trabalhar os nossos sentimentos. Há indivíduos que, para conquistar os outros e convencê-los de suas habilidades e valores, contam vantagens, persuadindo também a si mesmo, pois acreditam que para amar é preciso apresentar credenciais e louros, satisfazendo-se assim as expectativas daqueles que podem aceitá-los ou recusá-los. A gente vê isso com muita frequência, né, gente? Pessoas que contam vantagens em cima das outras, que usam da sua voz para causar conflitos, para magoar, para levantar falsas histórias. Eu costumo dizer que sempre que a gente fala do outro, a gente está tentando se colocar acima, né? No fundo é uma autoafirmação. Quando eu digo: você viu aquela mãe, como ela é péssima? Como ela educa mal o filho? No fundo, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu sou uma mãe boa. Eu me coloco no pedestal. Sempre que eu aponto para o outro, eu estou querendo me elevar. Há criaturas que tentam amar comprando pessoas, omitindo e negando suas necessidades e metas existenciais, abandonando tudo que lhe é mais caro e íntimo, e depois, por terem aberto mão de todos os seus gostos e desejos, perdem o sentido de suas próprias vidas, terminando desastrosamente seus relacionamentos. Gente, iniciar um relacionamento é caminhar lado a lado, ombro a ombro, mãos dadas, mãos unidas, como o nome da nossa casa. Eu não posso me transformar, me modificar para poder me colocar na vida do outro. Eu preciso estar na vida do outro sendo quem eu sou, sem precisar deixar de fazer as coisas que eu gosto, sem precisar colocar máscaras e fingir ser quem eu não sou, vivendo de forma infeliz, abrindo mão de todas as coisas. Claro que um relacionamento são ajustes, né? A gente precisa ter jogo de cintura. Quando a gente quer que uma relação dê certo, seja entre casais, seja entre amigos, seja entre pai e filho, tem que ceder um pouquinho de cada lado, né? Mas eu não preciso me transformar para isso. A gente vê inúmeras pessoas que entram em relacionamentos e simplesmente se anulam. Não fazem mais nada que o outro não permite que faça, ou que o outro não goste. Alguns delegam o controle de si mesmo aos outros, cometendo assim, em nome do amor, o desatino de renunciar ao próprio senso de dignidade, componente vital à felicidade. Não é de surpreender que vivam vazios e torturados, pois tornaram-se um nada ao permitirem que isso aconteça. Tem pessoas que nunca mais trabalham fora porque o companheiro não gosta que trabalhe, né? Nós temos que tomar cuidado com essas coisas. Nós temos que manter a nossa identidade. Nós somos seres únicos e maravilhosos, filhos de um Deus que colocou dentro de nós a centelha divina que vai nos levar à evolução.
Eu não posso colocar a minha vida nas mãos da outra pessoa. Até porque é uma carga muito grande para outra pessoa, né? Mas há aquelas outras pessoas que gostam. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Amar ao outro passa por amar a si mesmo. Outros tantos usam de mentira, encobrindo realidades e escondendo conflitos. Convictos de que têm que ser perfeitos para serem amados. Temem a verdade pelas supostas fraquezas que ela possa lhes expor diante dos outros. Acabam fracassados, afetivamente, por falta de honestidade e sinceridade. Todos nós temos fragilidades. Todos nós temos as nossas fraquezas. Isso não é vergonha para ninguém. Não preciso usar uma máscara para conquistar os outros. Pelo contrário. Quando eu deixo cair as minhas máscaras, eu tento ser o que eu realmente sou, e eu dou aquilo que eu tenho de melhor dentro de mim, a aceitação dos outros é muito maior. Por quê? Porque o teu olhar transmite sinceridade. Porque a tua fala transmite sinceridade. Então nós temos que nos despir disso. Eu não preciso ser forte o tempo todo. Às vezes eu preciso de um colo. Isso não é ruim. E às vezes eu posso dar esse colo. Isso é melhor ainda. Porque é uma troca. Doe amor, receba amor. Doe atenção, receba atenção. Doe sinceridade, receba sinceridade. Leveza, serenidade. Doe a sua voz para falar boas coisas. Você vai receber esse retorno. Certas criaturas afirmam categoricamente que amam, mas tratam o ser amado como propriedade particular. Por não confiarem em si mesmas, geram crenças cegas de que precisam cuidar e proteger, quando na realidade sufocam e manipulam, criando um convívio insuportável e desgastante. Gente, ninguém é de ninguém. Nós não somos propriedade dos outros. Os filhos não são propriedade dos pais. Os pais não são e não podem ser propriedade dos filhos. O marido, a esposa, não são propriedades uns dos outros. Nem dos amigos nós somos propriedades. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque há alguns amigos, né, que às vezes querem monopolizar a atenção. A gente vê muito isso entre os adolescentes e jovens. Ah, se tu é as crianças, se você é minha amiga, você não pode ser amiga da outra, né? Mas entre os adultos, às vezes, acontecem algumas coisas meio semelhantes, né? Aí porque a fulana fez tal coisa pra mim, você vai continuar se dando com ela? Por que nós vamos carregar bagagens que não são nossas? Né? Ontem, inclusive, nós falávamos sobre essa questão das bagagens. Vou falar rapidinho aqui. Gente, nós temos o hábito de carregar bagagens que não nos pertencem. Nós não precisamos. Se o nosso irmão nos ofendeu, nós vamos ficar tristes. Mas que essa tristeza seja passageira. Vamos digerir a situação e deixa que ele carregue a bagagem. Por que nós carregamos a bagagem das ofensas e das mágoas? Não foi nós que fizemos. Não é bagagem nossa. Se o outro me ofendeu, quem foi que agiu errado? Foi o outro. Então deixa que ele carregue essa bagagem. Só que nós acabamos acumulando e colocando na nossa bagagem e carregando às vezes para o resto da vida as mágoas, as ofensas e as tristezas. Uma das características mais tristes dos que dizem saber amar é a atitude submissa dos que nunca dizem não, convencidos de que, sendo sempre passivos em tudo, receberão carinho e estima. Gente, dizer não é libertador. Nós não podemos dizer sim sempre. Até porque nós acostumamos mal as pessoas. Se você diz sim sempre, às vezes, fazendo sacrifícios por esse sim, as pessoas vão querer que você diga sempre sim. Quando você disser um não, elas não vão aceitar. Elas vão se magoar, elas vão se ofender.
A gente precisa aprender a dizer não, porque há momentos em que nós não podemos fazer tudo pelos outros. Há momentos em que nós temos que nos colocar como prioridade. Há momentos em que nós temos que dizer sim para nós mesmos. Esse tipo de comportamento leva as pessoas a concordar sempre em qualquer coisa, em qualquer momento, trazendo-lhes desconsideração e uma vida insatisfatória. Requisitar dos outros o que eles ainda não podem dar é desrespeitar suas limitações emocionais, mentais e espirituais, ou seja, sua vida evolutiva. Às vezes, a gente quer que o outro nos dê mais do que ele pode. Vamos prestar atenção nisso. Cada um tem uma caminhada. Cada um de nós aqui usa um calçado diferente. Cada um de nós aqui, para chegar até aqui hoje, teve um percurso diferente, com acidentes diferentes, com dores diferentes. Então, como é que nós podemos querer que o outro nos dê na mesma medida que nós? Às vezes ainda não tem, às vezes ainda não está pronto. Forçar pais, filhos, amigos e cônjuge a preencher o teu vazio interior com o amor que não dás a ti mesmo, por esqueceres teus próprios recursos e possibilidades, é insensato de tua parte. Às vezes as pessoas dizem, né, eu vou casar para ser feliz. Não. O outro não vai te fazer feliz. Se você não se fizer feliz, o outro não vai conseguir te fazer feliz. Não vamos colocar essa carga no ombro dos outros. Para ser amado, primeiro eu preciso amar. Se eu plantar cebolas, eu não vou colher tomates. Se eu já levanto pela manhã de mau humor, reclamando da vida, implicando com as pessoas ao meu redor, o que eu espero em troca? Que as pessoas sejam pacientes comigo? Amorosas e compreensivas? É dando que se recebe, portanto, cabe a ti mesmo administrar tuas carências afetivas e fazer por ti o que gostaria que os outros te fizessem. Mamãe. Trate o outro da forma com que você gostaria de ser tratado. Dê ao outro aquilo que você quer receber. Às vezes você não recebe da mesma pessoa, mas você recebe de outras. Porque a lei do retorno, ela é infalível. Tudo que nós fizermos de bom, retorna. Mas nunca esqueçamos, tudo que nós fizermos de mal, também retorna. Não peças amor e afeto, antes de tudo, dá a ti mesmo e em seguida dá aos outros. Sem mesmo cobrar taxas de gratidão e reconhecimento. Isso é muito importante, gente. A gente tem mania de querer, né? Mas eu amei tanto, eu me doei tanto. E hoje fulano mal me cumprimenta. Jesus cobrou alguma coisa de nós? Ele veio, deu todo o amor do mundo, foi crucificado. Vai saber quantos de nós não estávamos lá, né? Foi crucificado, naquele momento supremo, o que ele disse? Olhou para os céus e falou: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E estamos nós aqui ainda sem saber exatamente o que estamos fazendo. Importante é que sigas os passos de Jesus na doação do amor abundante, sem jamais exigi-los de ninguém e sem jamais esquecer que és responsável pelos teus sentimentos. Então, olha só, isso foi o que Jesus nos ensinou. Jesus lá na cruz não disse: eu vim aqui, doei amor para vocês, curei, e olha o que vocês estão fazendo comigo. Não. Ele ainda intercedeu ao Pai por nós.
Este é o amor. É o amor sem esperar nada em troca. Às vezes a gente faz alguma coisa para as pessoas e já está esperando um retorno. É normal, mas nós temos que começar a trabalhar isso dentro de nós. Quanto aos outros, sejam eles quem forem, responderão por si mesmos conforme o seu livre-arbítrio e amadurecimento espiritual. É o que eu falava agora sobre as bagagens, né, gente? O que a gente está carregando? Não preciso carregar o que é do outro, porque ele vai responder diante das leis naturais da vida. Eu vou responder pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos e pelas minhas atitudes. Essa sim é a minha bagagem. Agora, o que o outro faz não é minha bagagem. Pode até doer em mim, mas não é uma bagagem que eu preciso carregar. Então vamos prestar atenção nisso, né? E vamos cuidar do que nós estamos doando. Porque o título da fala de hoje é Doe amor, receba amor. Isso é com relação a tudo na nossa vida. Espalhe alegria e receba alegria. Espalhe sorrisos, abraços. Espalhe a sua atenção, esperança. Espalhe o que você tiver de bom para espalhar, que você vai receber de volta. Tudo aquilo que nós doarmos, nós vamos receber. Pela lei de retorno, por todos os ensinamentos que o amado Mestre Jesus, né, nos ensinou. Que a gente saiba, acima de tudo, perdoar o outro. E deixar que ele lide com as consequências dos seus atos. Porque nós teremos que lidar com as consequências dos nossos. Era isso, e nós tenhamos uma semana com muito amor, com muita esperança, com muito fortalecimento da nossa fé, com muito sorriso, na certeza de que se o dia não está muito bom hoje, dias melhores virão. Sempre virão dias melhores.